Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução da prova do Enem 2019. Vamos resolver aqui a questão 142 da prova cinza. Ela também foi a 150 da prova amarela, 146 da azul e 150 da rosa. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. No alerta vermelho nós temos que ele deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura seja superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. O resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, um alerta cinza, no dia 12, um alerta laranja, no dia 13, um alerta vermelho. Em quais desses dias ou os avisos foram ou foi emitidos ou emitido, né? Vamos entender que existem 3 alertas que foram emitidos, um no dia 1, um no dia 12 e um no dia 13. No dia 1 foi o alerta cinza. No dia 1 está exatamente nessa posição aqui, ó, entre 0 e 2. Então nós temos aqui, ó, essa linha representada no gráfico vai corresponder à umidade relativa do ar e essa linha aqui mais escura, ela é representada pela temperatura, ou seja, a linha pontilhada é a umidade, tá, gente? Então vamos analisar aqui, no dia 1, nós tivemos um alerta cinza, que é exatamente nesse dia aqui. No alerta cinza, ele tem essa correspondência aqui, ele precisa ser emitido sempre que, vamos lá, a umidade ficar abaixo de 40%, eu trouxe para cá para a gente poder visualizar mais facilmente, ó. A umidade seja inferior a 40%, que está aqui, e a temperatura inferior a 10 graus Celsius, que está aqui. Então vamos ver se a umidade nesse dia 1 está abaixo de 40%. Vejam que a umidade é representada pela linha pontilhada e a umidade realmente aqui ficou abaixo de 40%. Ó. Aqui está o 40%, nessa linha pontilhada aqui, e abaixo de 40% está aqui, nesse pontinho aqui, nós temos a umidade do ar. Tá? Vejam também que a temperatura ficou abaixo de 10, ó. Nesse caso aqui, no dia 1, nós temos a temperatura abaixo de 10 sempre. Observem o seguinte, que o dia 1 termina exatamente aonde? Aqui, ó, tá? Então, ela está subindo até o dia 2. A temperatura foi subindo, mas vejam que no dia 2, nós temos aqui um vazamento, ou seja, ainda no final do dia 1, ou seja, bem no iniciozinho do dia 2, eu não tenho temperatura de 10 graus. Então, esse alerta aqui foi realmente verdadeiro. Agora nós vamos analisar o dia 12, que é o alerta laranja. Aqui tem uma pegadinha, inclusive pegou até a minha essa questão aqui, quando eu fui resolver, eu resolvi errado. E vejam só, gente, aqui no alerta laranja, tá, que está no dia 12, eu tenho as seguintes características. A umidade tem que ficar abaixo de 30%, mas vejam que a umidade aqui, ó, gente, no dia 12, quando começou o dia 12, a umidade estava ali no limiar de 20%. Vejam que aqui ela foi subindo até o dia 13, ó, e chegou aproximadamente 30% aqui. Então aqui ela estava ainda abaixo de 30%, até dá para se considerar isso. Mas a temperatura entre 35 e 40 graus não, ó. Vejam que a temperatura aqui, ó, no dia 12, quando começou o dia 12, eu não tinha ainda 40 graus. Mas o dia foi transcorrendo aqui até o final dele, ó, nós estamos aqui no final dele, ó, praticamente. E vejo que ficou superior a 40. E a temperatura entre 35 e 40 não aconteceu. Ela ficou acima de 40 graus. Então, vejam, aqui que está o erro. Nesse dia 12, então, não poderia ser emitido o alerta laranja. E também o alerta vermelho precisaria dessas situações aqui. Ó. O alerta vermelho nós temos no dia 13, que está exatamente aqui. Mas vejam que no dia 13, a umidade estava exatamente aonde? Lá em torno de 40%. Ó. Ela não estava abaixo de 25%. E temperatura superior a 40 graus também, ó, vejam só, a temperatura lá no dia 13, nós tínhamos uma temperatura aqui
acima de 40 graus. Nenhuma dessas duas estava ajudando aqui nessa questão. Então nós tínhamos falso para essas dia 12 e 13 e verdadeiro para o dia 1. Então a resposta correta que seria somente o alerta cinza que foi colocado aqui, ou foi emitido de uma forma correta, tá, gente? Então a resposta letra A. Então tá, gente, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima resolução da questão 43.